Em meados de 1996, no centro de Buenos Aires, um padre se deparou com algo surpreendente ao final de uma missa. No fundo da igreja, entre os bancos, havia uma hóstia consagrada abandonada. Com todo cuidado, ele a recolheu e, seguindo o procedimento adequado, a colocou em um recipiente com água. Dias depois, ao abrir o recipiente, o religioso ficou atônito. A hóstia havia se transformado em algo avermelhado e pulsante, semelhante a tecido humano. Gotas de sangue escorriam pelas bordas do recipiente. O padre recuou, tomado por um tremor inexplicável. Aquilo parecia impossível. Ou seria a prova mais contundente que a ciência moderna teria sobre a presença real de Cristo na Eucaristia? A Igreja Católica ensina há 2000 anos uma verdade que desafia a lógica humana. Na Eucaristia, o pão e o vinho se convertem verdadeiramente no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Não se trata de um símbolo, nem de uma metáfora. É uma presença real, substancial e divina. Durante séculos, essa verdade foi aceita pela fé. Mas, em sua infinita misericórdia, Deus permitiu que, em momentos específicos da história, o véu entre o visível e o invisível se rompesse. Esses fenômenos são conhecidos como milagres eucarísticos. Eles ocorreram em diferentes épocas e lugares, testemunhados por pessoas comuns e analisados por cientistas céticos. Quando a ciência moderna examinou essas relíquias com toda a tecnologia disponível, os resultados foram tão impressionantes que muitos pesquisadores não conseguiram explicá-los. Agora, vamos conhecer 3 desses milagres, 3 ocasiões em que o céu tocou a terra de forma tão concreta que até os mais incrédulos foram obrigados a questionar tudo o que sabiam. O primeiro deles aconteceu em Buenos Aires. Voltemos àquela igreja em agosto de 1996. O padre Alejandro Pezet se viu diante de um dilema: a hóstia que ele havia recolhido e colocado na água não se dissolvia. Pelo contrário, começou a sangrar. Durante semanas, aquele material permaneceu inalterado, desafiando todas as leis da decomposição. O bispo auxiliar da arquidiocese na época, Dom Jorge Bergoglio, que mais tarde se tornaria o Papa Francisco, foi informado do ocorrido. A decisão foi clara: registrar o fenômeno em fotografias e preservar a amostra. Por anos, a relíquia foi mantida em sigilo. Até que, em 1999, o arcebispo decidiu submetê-la a uma análise científica rigorosa. Mas havia uma condição: os cientistas não poderiam saber a origem do material. O teste precisava ser completamente cego, sem qualquer influência religiosa. A amostra foi enviada a Nova York, para um dos laboratórios forenses mais respeitados dos Estados Unidos. O Dr. Frederic Zugibe, renomado cardiologista e patologista forense, recebeu o material sem qualquer informação sobre sua procedência. Era um profissional sério, acostumado a investigar crimes e trabalhar com evidências, sempre em busca de explicações racionais. O que ele descobriu o deixou sem palavras. Aquele tecido era músculo cardíaco humano. Mais precisamente, do ventrículo esquerdo do coração, a região que mais sofre em situações de agonia extrema. Mas havia algo ainda mais perturbador: o tecido estava vivo. As células permaneciam intactas e pulsantes, como se tivessem sido retiradas de um corpo naquele exato momento. Além disso, o músculo apresentava sinais de inflamação aguda, como se aquele coração tivesse passado por um trauma profundo. O Dr. Zugibe, confuso, perguntou: de onde vinha aquele material? Quem havia sofrido tamanha dor? Quando finalmente revelaram que se tratava de uma hóstia consagrada, mantida em água comum por semanas, o cientista ficou em silêncio. Não havia explicação científica. Pão não se transforma em carne. Tecido humano não sobrevive semanas fora do corpo sem refrigeração adequada. E, no entanto, ali estava a prova. Vocês precisam entender, disse ele aos pesquisadores católicos, este é o músculo cardíaco de alguém que sofreu terrivelmente. Este coração passou por uma dor extrema, o coração de Cristo, o sagrado coração que foi transpassado na cruz, presente na Eucaristia, vivo, pulsando, oferecendo-se novamente por amor à humanidade. Mas Buenos Aires não foi o primeiro caso. Mais de 12 séculos antes, outro milagre eucarístico abalou a fé de um homem e mudou para sempre a história da Igreja. Era o século VIII, na cidade de Lanciano, na Itália.
Um monge beneditino celebrava a missa matinal, como fazia todos os dias, mas naquela manhã seu coração estava pesado de dúvidas. Ele não conseguia mais acreditar que aquele pedaço de pão se transformava no corpo de Cristo. Parecia impossível, absurdo até para um religioso consagrado. No momento da consagração, ao pronunciar as palavras "Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue", algo inimaginável aconteceu diante de seus olhos e de toda a assembleia presente. A hóstia se transformou em carne, e o vinho se converteu em sangue vivo, que imediatamente coagulou em 5 glóbulos distintos. Um monge caiu de joelhos, chorando, diante do altar. Não havia mais dúvidas. Deus havia respondido de forma visível, tangível, irrefutável. Aquela relíquia foi preservada. Durante séculos, peregrinos de toda a Europa viajaram para contemplar a carne e o sangue de Cristo. Ainda hoje, o material permanece visível, incorrupto. Mas a história não termina aí. Em 1970, mais de 1000 anos depois, a Igreja decidiu submeter a relíquia de Lanciano a exames científicos modernos. O Dr. Eduardo Linoli, professor de anatomia e patologia, ficou responsável pela análise. Durante meses, ele examinou o tecido com toda a tecnologia disponível, microscopia, testes químicos, análises histológicas. Os resultados foram publicados e revisados por outros cientistas. A conclusão foi unânime: aquela carne era tecido muscular cardíaco humano. O sangue era verdadeiro, do tipo AB positivo, o mesmo encontrado no Santo Sudário. E o mais extraordinário, o tecido permanecia perfeitamente preservado, sem qualquer sinal de decomposição ou tratamento de mumificação, desafiando todas as leis da biologia. Não havia resina, nem produtos químicos. Nada que explicasse como um pedaço de músculo cardíaco e sangue coagulado puderam permanecer intactos por mais de 12 séculos. O Dr. Linoli, um homem da ciência, declarou: a preservação da carne e do sangue, que ficaram em seu estado natural por 12 séculos expostos à ação de agentes atmosféricos e biológicos, é um fenômeno extraordinário. Deus havia permitido que o milagre resistisse ao tempo para que, também no século XXI, pudéssemos ver e crer. Há ainda um terceiro milagre, ainda mais recente, que reforça um padrão impossível de ignorar. Em 2008, na pequena cidade de Sokolka, na Polônia, durante uma missa dominical, uma hóstia consagrada caiu no chão. O padre a recolheu com cuidado e, seguindo o protocolo, a colocou em um recipiente com água para que se dissolvesse naturalmente. A sacristã guardou o recipiente em um cofre. Uma semana depois, ao abrir o cofre, ela se assustou: a hóstia não havia se dissolvido. Em seu lugar, havia uma mancha vermelha com uma textura orgânica estranha. Parecia tecido humano. Parecia sangue. O bispo de Białystok, Dom. O bispo de Białystok, Dom Edward Ozorowski, foi imediatamente comunicado. Sem hesitar, ele determinou que a relíquia fosse fotografada, preservada e submetida a uma análise rigorosa. Para isso, convocou uma equipe de especialistas da Universidade Médica de Białystok, incluindo professores de patologia forense, para examinar o material. Os resultados foram tão surpreendentes quanto inexplicáveis. Sob o microscópio, o que antes era apenas uma hóstia consagrada revelou-se como tecido humano cardíaco. Fibras do miocárdio, o músculo do coração, estavam entrelaçadas com as fibras do pão, como se tivessem crescido ali, fundindo-se de maneira orgânica com a matéria eucarística. Os cientistas não encontraram vestígios de manipulação ou fraude. Não havia como explicar, pelos métodos convencionais, como um fragmento de pão imerso em água poderia se transformar em células cardíacas humanas. O tecido não havia sido inserido ali. Ele havia se formado ali. E mais uma vez, o órgão em questão era o coração, símbolo do amor, do sacrifício, da entrega total. O mesmo coração de Cristo, presente na Eucaristia. Como se o próprio Deus, em sua infinita misericórdia, quisesse nos lembrar, de forma tangível, que o que recebemos no altar não é um mero símbolo, mas seu corpo e sangue verdadeiros. 3 milagres. 3 episódios distintos. 3 países distantes entre si. E uma única conclusão: na Eucaristia, Cristo está realmente presente, corpo, sangue, alma e divindade. Não se trata de poesia.
Não é metáfora. É realidade. Ciência, com toda a sua objetividade, encontrou tecido cardíaco humano onde deveria haver apenas pão. Encontrou sangue vivo onde deveria haver apenas vinho. Encontrou vida onde deveria haver decomposição. E não soube explicar. Porque há verdades que a razão, sozinha, não alcança. Há mistérios que só a fé pode abraçar. E Deus, em sua bondade sem limites, nos concede esses sinais não para substituir a fé, mas para fortalecê-la. Para nos recordar que, toda vez que nos ajoelhamos diante do Santíssimo Sacramento, estamos diante do próprio Cristo vivo, que se entrega por nós a cada instante. Que esses milagres eucarísticos nos encham de reverência e gratidão. Que nos levem a receber a comunhão com o coração puro e a alma preparada. E que nunca mais duvidemos de que, na Eucaristia, tocamos o próprio coração de Deus, um coração que sofreu, que sangrou, que morreu e ressuscitou por amor a cada um de nós. Cada missa é um milagre. Cada comunhão é um encontro com o divino. Que tenhamos olhos para ver e corações para crer. Como ensina a Igreja, os milagres eucarísticos são sinais extraordinários que confirmam a fé. Mas a verdadeira certeza da presença real nasce da própria Eucaristia. Amém.